Êxodo capítulo 14. Glória a Deus. Êxodo capítulo 14, versículo 15. Vamos ficar de pé, amado. Gostaria que a igreja participasse lendo um versículo, começando pela frente aqui e vai concluir até lá atrás, em nome de Jesus. Êxodo capítulo 14, versículo 15. O tema desta mensagem é as promessas de Deus no cativeiro. Amém, amado? Ao longo da mensagem você vai estar entendendo as promessas de Deus no cativeiro. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Êxodo capítulo 14, versículo 15. Pode começar. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entre nele atrás, e eu serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército, em seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Então o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. E também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridade para aqueles e para estes, esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Então Moisés entendeu que a sua mão sobre o mar... Volta lá. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental de toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-se como muro, e a sua direita e a sua esquerda. E os egípcios seguiram, e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, e os seus carros e os seus cavaleiros, até ao meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor na coluna de fogo e de nuvem viu o campo dos egípcios, e alvoroçou o campo dos egípcios. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-lo andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tomem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Os egípcios. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retomou sobre a sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram aos seus encontros, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E voltando as águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar, nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como muro à sua mão direita e à sua esquerda. E assim o Senhor salvou Israel naquele dia
da mão dos egípcios, Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrará aos egípcios. E teme o povo ao Senhor, e creram no Senhor e em Moisés, seu servo. Amém. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Pode estar sentando. Glória a Deus. Presta bem atenção nessa mensagem, que tivemos que fazer bastante leitura para você entender. Amém, amado? Olha só. O tema da mensagem é as promessas de Deus no cativeiro. Amado, você sabe a trajetória desse povo. Esse povo ficou ali no Egito, na escravidão, 430 anos na escravidão. Um povo que não podia sonhar, não podia desejar, não podia fazer planos. É só trabalho de escravo. Por que eles chegaram a ficar no Egito 430 anos? Tudo é a trajetória de José. Você sabe que o faraó, até marquei um nome, o faraó que era bom, ele se chamava Tutimes III. Ele gostava muito de José. Tanto é que ele falou para José: José, pode trazer a tua família para cá. Traga a tua família, e aí a tua família vai morar aqui no Egito. Pode escolher o melhor lugar para a tua família. E ele escolheu o melhor lugar do Egito, que se chamava Gozém. Agora a família de José está no Egito, ali em Gozém. Só que o faraó, o bom, morreu. E José também morreu. E quem assume é o filho do faraó. O nome dele é Amenhotep II. Ele não gostava do povo de Deus. Ele não tinha compromisso com Deus. Ele não tinha temor de Deus. Então o que ele fez? Colocou o povo de Deus na escravidão. Ele era orgulhoso, ele era prepotente. E ele coloca o povo de Deus na escravidão. Amém, amado? Aonde o povo ficou 430 anos. E aí, mas Deus já tinha provisão. Por isso que o tema da mensagem o tema é a promessa de Deus no cativeiro. Agora Deus provém de quem? Moisés. Moisés, que era o libertador. Moisés, você sabe também a trajetória de Moisés. Moisés estavam querendo matar as crianças até 3 aninhos. E aí ia chegar em Moisés. E aí a mãe dele coloca Moisés num cestinho e ele coloca no rio. Aí a Miriam está seguindo o cestinho, daqui a pouco está lá no rio Nilo, e aí a filha do faraó está tomando banho. E aí quando ela vê aquele chorinho naquele cestinho, e aí ela foi até lá, a serva dela foi até lá. Quem está lá no cestinho? O próprio Moisés. Viu como Deus tem trajeto, amado, na tua bênção? Deus tinha trajeto na bênção do povo no cativeiro. E a Miriam está olhando de longe. E ela viu que o Moisés foi pego, e aí está cuidando de Moisés. E ela cuidou de Moisés como filho dela. E aí, quem vai dar de mamar para essa criança? Agora a Miriam, a irmã de Moisés, ela chega. Eu conheço uma mulher que ela tem leite. Ela pode dar leite para essa criança. E quem que era essa mulher? A própria mãe de Moisés. Amém, amado? Então Deus tinha trajeto de bênção no cativeiro. Agora Moisés já está grandão, já está adulto. Ficou 40 anos no Egito. Agora Moisés está com 80 anos. Teve que sair do Egito. Você sabe a trajetória que ele saiu também. Mas isso também era providência de Deus. Agora Moisés é chamado para libertar o povo de Deus com 80 anos do cativeiro, amado. Moisés falou com Deus: mas eu não sou eloquente, eu não sei falar direito. Amado, você já falou com uma pessoa fanha? Já falou com uma pessoa gaga? Se você não for forte, você dá risada, irmã. Você dá risada, porque o fanho ele fala, você não entende, e você dá risada, irmã Lindaba. Então Moisés falou para Deus: Deus, mas eu não sou eloquente, eu não sei falar. Estava se preocupando à toa, não é verdade? Deus já estava provendo. Quem que ele proveu? O próprio irmão de Moisés. Quem? Arão. Amém, amado? Arão era o intérprete. Arão falava com o faraó e transmitia para Moisés. Moisés falava com Arão e Arão falava com Moisés. E aí, amado? E aí houve a negociação. O povo de Deus sai do cativeiro. Amém, amado? Só para você entender por que 430 anos na escravidão. Agora o povo no sonho. Agora o povo desejando. Agora o povo em direção à cidade prometida, aonde manava leite e manava mel, Canaã. Amém, amado?
Guarde bem no teu coração, quando esse povo saiu do cativeiro, saiu rico, saiu cheio da fortuna, porque Deus falou, ó, saiam daqui, não deixa nem um pedacinho de unha. Amém, amado? Então o povo de Deus saiu na prosperidade, na bênção, em nome de Jesus. E agora estão caminhando, amado. Qual foi o primeiro obstáculo na saída do Egito? O Mar Vermelho. Amado, a Bíblia fala, os estudiosos falam, eu fui pesquisar também, que era 3 milhões o povo. Era muita gente, era 3 milhões, amado. Só os homens se contava 600 mil, mas tinha crianças, tinha as parentelas, tio, tia, tinha aquele povo todo, e tinha as mulheres, animais, mas era muita gente. Agora o povo está indo em direção à cidade prometida. O primeiro obstáculo era o Mar Vermelho. Agora se depara ali no mar, amado. Moisés está ali com Deus, falando com Deus. Eu viajo nessa mensagem que tinha pessoas que murmuravam. Hoje não é diferente, não tem pessoas que murmuram hoje. Naquele tempo não era diferente, amado. O povo murmurava. Olha, o que está acontecendo? Saímos do Egito para morrer aqui nesse mar? Saímos do Egito, viajamos pelo deserto para morrer aqui? É brincadeira. Pelo menos lá nós tínhamos que comer. Quantas pessoas não ficam olhando para o deserto ainda? Quantas pessoas não ficam ainda em lembrança do Egito, não é verdade? Ah, lá atrás eu tinha, lá atrás eu conseguia. Amados, você tem que olhar para frente. Amém? Mas alguém tem que ser Moisés. Moisés era um profeta. Moisés era um homem de Deus. O povo lá reclamando, mas ele está ali na graça. Ele está orando. E Deus fala com o profeta, amado. Deus falou com Moisés. Deus falou para ele, Moisés, o que você tem na tua mão? E ele falou, eu tenho um cajado, eu tenho uma fenda. E o Senhor falou, então fere a água. Amém, amado? Deus falou para Moisés, fere a água. E ele obedeceu. Ele não questionou Deus, amado. Muitas vezes nós perdemos a nossa bênção porque questionamos o Senhor, não é verdade? A nossa bênção é retardada porque você questiona o Senhor. Não podemos questionar. A Bíblia deixa bem claro, é melhor obedecer do que se sacrificar. Obedeça o Senhor, obedeça, já receba a tua bênção rapidinho. Amém, amado? Receba a tua bênção rapidinho. Aí Deus fala com Moisés. Moisés falou, eu vou ferir a água. E ele bateu na água, amado, e o mar se abriu. O mar se abriu, amado. O sobrenatural aconteceu aqui. O mar se abriu. Amém? Os estudos falam que abriu 19 quilômetros de comprimento. 19 quilômetros, amado, de comprimento, para 3 milhões que era o povo passar. A trajetória por dentro do mar em seco era 13 quilômetros. Durou 7 horas essa travessia, amado. Durou 7 horas essa travessia por dentro do mar, 13 quilômetros. A palavra nos fala que também as paredes se abriram, era 50 metros de altura, amado. Olha como o nosso Deus é tremendo, amém? Nosso Deus é tremendo, amado. 19 quilômetros de comprimento de abertura, 13 quilômetros da travessia, 7 horas dentro do mar e as paredes 50 metros de altura. Amém, amado? Mas a ordem de Deus foi o quê? Marche. Deus deu uma ordem, Moisés, ele falou aqui na tua palavra, então disse o Senhor a Moisés, por que me clamas a mim? Diga a esse povo que marchem. A ordem era para marchar, amado. A ordem era para marchar. Fala para o teu amado, marche, não pare não. Marche, não pare não, amado. Você tem que marchar na fé, você tem que marchar no compromisso, você tem que marchar na fidelidade com Deus, você tem que marchar no ministério que Deus colocou na tua mão, amado. Você não pode parar, você tem que continuar marchando. Você não é caranguejo, o caranguejo retrai para trás, não é verdade? Você tem que andar para frente, você tem que marchar. No livro de Hebreus 10:37 nos fala assim, o justo viverá pela fé, mas se ele recuar, eu não tenho prazer em sua alma. Você tem que marchar, amado. Olha, tem que marchar, continua marchando. Está difícil? Tá, mas o Senhor é contigo. Amém? Por que o Senhor deu a ordem para Moisés, para o povo marchar? Porque quando o povo entrasse no seco, amado, iam ficar com medo. Vendo aquilo lá, um mar ali, 50 de altura, iam ficar com medo. Eu fui ver no dicionário.
dicionário que significa a palavra medo. Medo significa pânico. Medo significa desespero, Sidney. Medo significa pavor, Eliane. Olha só, medo é isso. Então Deus já estava vendo que o povo ia ficar com medo dentro do mar, vendo aquela extensão aberta, aquela trajetória, aquele barulho imenso do mar, amado, porque foi uma coisa estrondosa, amém? Uma coisa sobrenatural, o mar vermelho se abrindo e o povo de Deus passando em seco. Manda para esse povo marchar, para esse povo não olhar para as dificuldades, para esse povo não olhar para os problemas. É o que nos acontece, amado. Quando você está no alvo, está na visão com Deus, e aí você começa a olhar para os obstáculos, você começa a olhar para os problemas. Quem não tem problema, não é verdade? Mas o Senhor, Ele fala na palavra, no livro de Salmos, capítulo 30, versículo 5. Ainda que teu choro é o dia todo, ainda que teu choro é pela manhã, à tarde e à noite. Mas Ele deixa bem claro, pela manhã vem o quê? O bonança. Amém, amado? Ainda que teu choro mas de manhã vem o bonança. Amém, amado? Eu não sei se você está chorando, mas crê que o Senhor vai te dar alegria no outro dia. Quem recebe? Não olha para os obstáculos, amado. Não olha para os problemas. Não olha para as dificuldades, amado. Deus é contigo. Ele fala no livro de Gênesis e Apocalipse. Olha, guarde bem no teu coração, de Gênesis e Apocalipse. O Senhor fala 366 vezes. O ano tem 365. Há um dia a mais aí, ó. Não é a mais, não. Deus é Deus, amém, amado? O mês de fevereiro, 366 vezes ele fala: eu sou contigo. Não temas, eu sou contigo. Hoje ele está falando para você que é com você. Quem recebe? Está falando que é com você, amado. Eu sou contigo. Não temas, amado. Não temas. Fique em paz. Fique na tranquilidade. Olha, essa peleja não é sua, é do Senhor. Mas a ordem de Deus aqui é para você marchar. Tenha uma atitude, amado. Se você for ver no dicionário Aurélio, atitude é postura, atitude é determinação. Então tenha uma postura de um vencedor, tenha uma determinação de um vencedor, amado. Mas para que isso aconteça, vira para o teu amado e fale: tem que marchar. Fala para ele: tem que marchar. Tem que marchar, amado. Se você não marchar, você não vai ver a tua vitória acontecer. Se você não marchar, você não vai ver a grandeza de Deus se manifestar na tua vida, amado. Você tem que marchar. Alguém tem que marchar. E muitas vezes, eu estou sozinho. Não, Deus é contigo. Você tem que marchar, amado. Moisés ali era o profeta. Você é o profeta da tua casa. Você é o sacerdote da tua casa. Alguém tem que marchar. Se você falar: chega, parei, cansei, não vou mais, aí o ditado popular: a casa cai. E quantas casas estão caídas, amado? Quantas casas estão caídas porque o profeta parou de marchar? Amém? Não pare de marchar, não. Continue marchando. Deus está com você, amado. Deus falou para marchar. E o povo de Deus foi entrando, amado. Olha no versículo 19. O anjo de Deus estava com eles. Quantas vezes na nossa dificuldade, na nossa luta, nós falamos: está difícil, Deus. Eu vou parar, Deus. Mas Deus fala para você nessa noite: marche. Continue marchando. Você não está sozinho. Olha, Deus cuidando do povo na travessia, amado. 7 horas na travessia ali, 13 quilômetros dentro do mar. Deus cuidou. O anjo de Deus foi adiante, amado. O anjo de Deus foi adiante. E de repente o anjo de Deus agora vem para trás, para cuidar de todos os 3 milhões que estavam dentro do mar. Amém? Glória a Deus. O mais delicioso, amado, que Deus permitiu o povo estar lá na metade do mar. Depois ele toca no coração de Faraó, e o povo egípcio, o inimigo do povo de Deus, ele entra dentro do mar, Luciano. Ele entra. Deus permitiu, amado. Deus permitiu o inimigo entrar para verem a glória dele. Amém, amado? Houve permissão de Deus. Enquanto o povo de Deus não estava ali, olha, nos cuidados, não estava ali na segurança, Deus não permitiu. Aí quando o povo já estava saindo para o outro lado, aí os egípcios entram. Menos Faraó. Faraó, ele viu a derrota dele. Amém, amado? Aquele que está falando mal de você, ele vai ser derrotado. Quem recebe? A Bíblia deixa bem claro, amado, no livro de Romanos 8,31: agindo Deus, quem impedirá, amado? Agindo Deus a teu favor, quem vai impedir?
Amém? Agindo Deus a teu favor, no teu sonho, no teu projeto, na tua obra, amado. Quem vai impedir a mão de Deus? Agindo Deus, quem impedirá? Deus permitiu o povo entrar. O povo entrou, amado, para a grandeza de Deus acontecer lá no meio do mar. E aconteceu. No versículo 26, o povo entra, amado. Olha só, o povo de Deus, o inimigo entrando. E aí Deus fala, dá uma ordem para o líder. Deus dá uma ordem para o líder novamente. Deu 26, linda hora. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Olha só, amado. Aí Deus deu uma ordem. Quando os egípcios entraram, amado, agora a destruição aconteceu. Deus passa uma ordem para o líder. Deus passa uma ordem para Moisés: levanta teu cajado e fere a água. Levanta, porque a água vai voltar o que ela era, amado. E ela se voltou. O mar se voltou. E o que aconteceu? No versículo 27, houve a total destruição do inimigo. Amém, amado? A Bíblia fala que não restou nenhum, amado. Todos eles morreram, amado, porque a glória do Senhor teria que ser manifestada. Houve permissão de Deus do povo entrar, para a glória se acontecer lá no meio, amado. O mar se fechou, o agir de Deus aconteceu. Amém, querido? O agir de Deus aconteceu, o que nos dá a certeza e que nos dá a fé de continuarmos na presença e no caminho do Senhor. O povo de Deus viu e sentiu a grandeza. Amém? Amado, se for perguntar desde o pastor Feital até o Alex lá no fundo, amado, o que Deus já não fez na tua vida? O que Deus já não fez na tua vida, amado? Você já teve grandes agir de Deus. Tem ou não teve? Teve, amado. Você já teve testemunho da grandeza de Deus. Então permaneça firme. Permaneça na fidelidade com Deus, amado. Permaneça firme em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amado. Deus tem promessa para a tua vida. Eu gosto daquele versículo que fala no livro de Salmos 37:4 e 37:5. No 37:4 ele fala: deleita-te no Senhor, que Ele vai conceder o que está no teu coração. Eu não sei o que está no teu coração nessa noite, amado. Eu não tenho a grandeza de visitar teu coração agora, mas o Espírito Santo de Deus que está aqui, Ele sabe o que se passa no teu coração. Amém. Ele sabe, amado. Deleita é o que? Espera, descansa, fique firme, continue na fidelidade, continue na fé, continue no compromisso comigo, faça a minha obra, deleita no Senhor. É tudo isso, amado. E o mais delicioso é que Ele fala que vai conceder o que está no teu coração. Amém, amado? Eu não sei o que está no teu coração, mas deleita-te nele. E no versículo 5, 37:5 ele fala: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o demais Ele fará. Amado, tem pessoas que entregam e pegam de volta. Entrega, será que vai dar certo? Pegou de volta. Será que eu vou conseguir? Pegou de volta. Eu acho que não vai não. Acho que não vai acontecer. É difícil. Pegou de volta. Se você entregou verdadeiramente na mão do Senhor, você tem que ficar em paz. Amém? Você tem que, tomar teu café de manhã, dormir, não é? Vamos começar pelo começo. Dorme gostoso. Amém, amado? Aquele que entregou dorme, não é verdade? Aquele que não entrega fica sonâmbulo, fica um moribundo de noite. Todo mundo dormindo, menos ele. Entregou? Não entregou nada. Mas se você entregou verdadeiramente, você dorme de noite, não é verdade? Amém? Se não te acordar, você até passa do horário. Aí chega de manhã, toma aquele cafezão. Amém, amado? Aquele cafezão forte. Daqui a pouco vem aquele almoço gostoso e você come normal. Porque você entregou de verdade. Quando a pessoa não entrega na mão do Senhor, ele não come. Pode ser uma comida deliciosa, uma lasanha, uma comida deliciosa, mas que não passa. Vai estar com afta na boca, vai estar ruim aqui, não passa. Por quê? Porque ele está angustiado, ele está ansioso. Isso aí não provém de Deus. Amém, amado? Tem que descansar verdadeiramente. Moisés levantou o cajado e o povo de Deus passou em seco, mas o inimigo foi todos destruído. Amém, amado? Qual que é teus egípcios nessa noite? Qual que é teu inimigo nessa noite? Só você sabe, amado. É uma dívida? É uma enfermidade que o assola? Qual que é um emprego que você está esperando? Está desempregado? O que você está querendo do Senhor? Uma paz, uma alegria, um ministério abençoado, ser cheio da grandeza do Espírito Santo? Deus fala aqui contigo, amado. Deus cuidou daquele povo.
Deus cuidou daquele povo todo momento Ele cuidou daquele povo, amado. Eu gosto daquele versículo que fala em Josué 1,5, ele fala assim: não te deixarei e não te desampararei. Josué está chamando para o ministério. Agora já é outro. Agora Moisés morre, e aí quem assume? Josué. Josué tinha 30 anos, amado. Era um povo muito rebelde. E aí ele ficou angustiado, abatido. E aí Deus fala para Josué: levanta-te, Josué, levanta que eu sou contigo, não te deixarei e não te desampararei. Deus está falando nessa noite para você, amado. Deus está falando para você nessa noite que Ele não vai te deixar e Ele não vai te desamparar. Amém, amado? Eu gosto daquele versículo no livro de Mateus 10, 20. Ele fala: no abrir a tua boca eu coloco as palavras. Amém? É Deus na tua vida, amado. É Deus falando com você nessa noite. Guarde no teu coração. No versículo 30, o propósito de Deus se cumpre no cativeiro. Por isso que a mensagem dessa noite é os propósitos, as promessas de Deus no cativeiro. E aconteceu, amado, no versículo 30 e no versículo 31. Olha só, assim o Senhor salvou toda Israel. Olha, amado, olha, toda Israel das mãos do egípcio. E Israel e os egípcios foram... Israel viu os egípcios todos mortos. Amém, amado? Lá no meio do mar. Amém? Glória a Deus. Olha o poder do nosso Deus. Um Deus zeloso, um Deus cuidadoso, um Deus que tem promessa, amado. E hoje não mudou. No livro de Hebreus 13:8 deixa bem claro, Deus falando para você nessa noite: eu sou o mesmo ontem, eu sou o mesmo hoje, e serei o mesmo eternamente, sempre, amado. Com a tua geração, Deus não mudou, amado. Nós que mudamos na nossa ingratidão. Chega, parei, não vou mais, estou pensando em desistir, estou pensando em não ir mais para a igreja. Nós que fazemos isso, nós somos ingratos, amado. Mas Deus é misericordioso. Amém, amado? Ele fala que Ele é o mesmo ontem, foi com Moisés, e Ele é com você hoje. Quem recebe? Amém. E será com a tua descendência, amado, teus netos, teus bisnetos, teus tataranetos, e você, olha, e Deus acrescentando dias de vida. Quem recebe? Eu sempre falo na minha oração para Deus prolongar meus dias de vida, amado. Deus não fez isso com Ezequias? Deus fez isso com Ezequias, Silvio. Quando Ezequias falou com o Senhor, porque o Senhor falou que ele ia morrer, ele não ia sarar, ele ia morrer, ele tinha um câncer, ele tinha uma úlcera varicosa na perna direita, e ele estava cuidando da nação no leito. Ezequias, o rei Ezequias, e Deus falou para o profeta Isaías: vai lá e leva o recado para o rei, que ele vai morrer, mas antes de ele morrer, manda ele arrumar a nação e a casa dele. Ele era um homem de Deus, tinha compromissado com a palavra. O pai dele não tinha compromisso, mas ele tinha. Só que ele começou a pisar na bola. Agora está com enfermidade na perna. E aí Deus falou para Isaías: leva o recado. E o mais gostoso, quando Isaías chegou lá, falou: rei, tu tinha uma resposta de Deus. Deus mandou você arrumar a tua casa e a nação, porque o Senhor vai partir, o Senhor vai morrer. O que Ezequias fez? Ele virou o rosto para a parede, porque ele estava acamado. No livro de 2 Reis, capítulo 20, versículo 3. Ele olha, ele vira o rosto para a parede e ele começou a orar ao Senhor: ah, Senhor, esquecesse que eu andei na tua presença? Olha que oração ousada, amado. Ah, Senhor, esquecesse que eu andei na tua presença em coração perfeito e reto? Amado, depois para ele voltar e levar um recado para o profeta, para o rei. Aí não ia mais morrer. Agora Deus prolonga os dias dele 15 anos, amado. Ele não ia mais morrer, porque Deus ouviu a oração dele. Amém, querido? Então, em nome de Jesus, continue firme, continue na oração, continue no compromisso com Deus, que só você sabe o que Deus deseja de você. Amém, amado? O que Deus deseja de você. Estava falando com a missionária ontem. Ela fala: ah, pastor, não é fácil pregar a palavra, mas eu vou continuar fazendo o ID. Isso mesmo, missionária, continue fazendo o ID, faça a sua parte, que Deus vai fazer o dele. Essa missionária, ela chama Fátima. Continua fazendo a tua parte, missionária, que Deus vai fazer a dele. Amém, amado? Não é fácil,
Mas o mais delicioso é quando você faz a obra do Senhor, e aí você pode falar: eu concluí, eu fiz a minha parte. Eu gosto muito do irmão Zé Ribeiro, está aqui a irmã Lindaura. Todo quando acaba o culto da tarde, às sextas-feiras, às 16h30, ele fala: pastor Feital, missão cumprida. Olha que delícia, amado. Missão cumprida, quer dizer, que ele fez. Ele é diácono, e ele vai lá no diaconato 3 horas da tarde e fica até 16h30. E aí quando acaba o culto ele fala: missão cumprida. Não é gostoso, amado? Missão cumprida. Faça a tua parte, amado. Missão cumprida, e Deus vai fazer a dele. A ordem de Deus é marche. Fala para o teu amado, fala para ele: a ordem de Deus na tua vida é marchar. A ordem de Deus na tua vida é marchar. A ordem de Deus na tua vida é marchar, amado. Continue marchando. Deus passou a ordem para Moisés: fala para esse povo marchar. E Deus está falando para você hoje: marchar. Se você parar, tem até aquele ditado popular: morre na praia. Não é verdade? Continue marchando, amado. Continue marchando, que Deus vai entrar com a peleja, Deus vai entrar com a providência na tua vida, em nome de Jesus. Amém, querido? Amém. Glória a Deus. Guarde no teu coração esta palavra. No livro de São Mateus 6,33 fala, ele deixa bem claro: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Então busque o reino de Deus, amado. Busque, pregue o evangelho, fale do amor de Jesus. Olha, faça o ide e pregue meu evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, aquele que não crê já está condenado, mas pelo menos você fez o ide. Amém, amado? Então faça o ide, busque primeiro o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus sabe o que você está buscando nessa noite, Deus sabe o que você está buscando, amado, mas continue na fidelidade com Deus. Glória a Deus. Você entendeu a mensagem desta noite? Guarde no teu coração, amado. Deus tem propósito na tua vida. Deus tem propósito, amado. Não desista. Não seja aquela pessoa pessimista, não é verdade? Tem que ser otimista. Seja pessimista, amado. É pessoas que vêm e tiram a tua fé. Pessoas que vêm e minam a tua fé. Lançam uma palavrinha ali. E se você não estiver fundamentado na palavra, você treme, não é verdade? Agora o otimista não. Tem que ter uma ilustração desta maneira. A pessoa abriu a janela do quarto e ele viu no quintal dele cheio de cocô de cavalo. E ele falou: que nojeira, fizeram cocô, entrou um cavalo aqui e sujou o meu quintal. Isso aí é o otimista. É o pessimista. Agora o otimista, ele abriu a janela do quarto. O otimista abriu a janela do quarto e ele viu aqueles cocô de cavalo e falou: oh, legal, glória a Deus. Acho que era evangélico, né? Glória a Deus, ganhei um cavalo. Amém, amado? Então seja um otimista, amado. Fique na fé, fique firme, amado. Ande na presença de Deus. Deus honrou a Moisés. Deus vai te honrar, amado.